Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu estava vendo uma reportagem de um apartamento de luxo que pegou fogo aqui em São Luís. Na mesma hora eu pensei, se eu tivesse passando naquele instante lá, eu ia chamar os bombeiros. Mas e no mar, né? E no mar, se você estivesse numa embarcação e começasse um incêndio nessa embarcação, você chamaria os bombeiros? Não é tão simples assim, né? Pois é, pessoal. Esses dias eu vi duas reportagens sobre incêndio no mar. Uma sobre um navio cargueiro, ele transportava carros de luxo. E outra foi aqui na Bahia, né? Foi uma embarcação que pegou fogo na Baía de Todos os Santos. Então, pesados amigos, saibam que incêndios em embarcações acontecem, tá? Bem, o mais eficiente método de combater os incêndios nas embarcações é o quê? Evitar que eles aconteçam. Mas vamos dizer que tem acontecido, né? Por que os incêndios acontecem no mar? Por vários motivos, né? Sejam eles falta de treinamento e prevenção, né? Utilização de equipamentos precários, por ignorar, né? Não cumprir ou então cumprir precariamente procedimentos, até mesmo pela falta de procedimentos adequados estabelecidos, tá? Como assim? É o marinheiro que fuma onde não deve fumar, é a faina de solda que está sendo realizada sem a devida observação de procedimentos corretos, é a fritura esquecida na frigideira, né? O óleo combustível que fica pingando daquele vazamento e acumula próximo a uma superfície quente, tá? Então, amigos, todos a bordo deverão conhecer os procedimentos de emergência e seguir a orientação da coordenação do controle de emergência ou do controle de avarias, tá? E a tabela mestra dos senhores, ela vai definir os postos de cada tripulante na faina. Mas e aí? O que fazer no caso de um incêndio a bordo? Nesse caso, são duas situações distintas. Primeira situação, você ouviu o alarme de incêndio. O que o senhor vai fazer? Vai pegar o seu EPI, né, o seu equipamento de proteção individual, vestir o seu EPI, pegar o seu colete e dirigir-se ao ponto de encontro, tá? Segunda situação, se o senhor for o descobridor, se a senhora for a descobridora, tá? Ou seja, se você se deparar com um incêndio, o que fazer? Pessoal, sempre primeiro avisar, tá? Como assim? Aciona o alarme, informa o passadiço e só depois você deve tentar dar o primeiro combate, tá? Isso é muito importante. Ao se deparar com incêndio, primeira coisa é sempre avisar antes de tentar apagar. Lembre-se, você deve ser parte da solução e não do problema, tá? Mas como dar o primeiro combate? Existem métodos de extinção para cada tipo de incêndio e eu vou falar para vocês agora quais são, né? Rapidamente sobre cada um deles. Mas antes, vamos descobrir o que é o incêndio, né? O que é o fogo. Depois a gente vê como extingui-lo. Vamos lá, pessoal? Vamos comigo? E aí, pessoal, o que é o fogo? O fogo nada mais é do que uma reação química. Uma reação química, sim, uma reação química onde entram alguns elementos. O primeiro elemento é o combustível. O segundo elemento é o comburente, o mais comum, o comburente mais comum que a gente conhece é o oxigênio, tá? E o terceiro elemento é a temperatura de ignição. Esses três elementos formam o triângulo do fogo. Esses três elementos vão gerar o quê? Uma reação em cadeia, tá? Isso gera o que a gente chama de tetraedro do fogo, tá? Quais são os métodos de extinção de incêndio? A gente precisa tirar um desses elementos desse tetraedro do fogo para a gente conseguir extinguir um incêndio, tá? Então, quais são os métodos? O primeiro método é o método de abafamento, tá? Como assim abafamento? No método de abafamento, a gente vai tirar o que? O comburente, o oxigênio. A gente vai tirar o oxigênio dessa reação. Então, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar o comburente, tirar dessa reação e
o fogo então vai ser extinto. Tá bom, pessoal? Isso aí é o abafamento. O segundo método é o método de resfriamento, que é um método mais comum, um método mais antigo de se apagar o fogo. E o meio mais utilizado, desculpa, é a água, tá? Então, o que a gente vai eliminar dessa reação aqui, dessa reação química? A gente vai tirar a temperatura, a gente vai diminuir a temperatura, tá? A gente vai pegar essa temperatura de ignição e vai tirar dessa reação química. Com isso, o que vai acontecer? Eu vou ter o quê? O meu fogo extinto, tá bom, pessoal? O terceiro método de extinção de incêndio é o quê? É o isolamento. Isolamento, sim, eu vou tirar o quê? Eu já tirei o comburente, eu já tirei temperatura de ignição, agora eu vou tirar o combustível. Como assim? Eu vou fechar uma válvula, tá? Uma válvula de interrupção, por onde esteja vazando combustível líquido ou gasoso, tá? Eu vou tirar algum material combustível do ambiente que esteja pegando fogo, tá? Então é isso aí. Eu vou tirar o combustível dessa reação química e com isso eu vou apagar esse incêndio, tá bom, pessoal? E por último, a gente tem o que? A quebra da reação em cadeia. O que é isso? A gente vai introduzir nessa reação química, tá, alguma substância, que essa substância vai atuar a nível molecular, tá, de forma que vai criar uma condição especial onde tanto o combustível como o comburente, eles vão perder a capacidade de manter essa reação em cadeia. Tá ok, pessoal? Então, eu tirando essa reação em cadeia, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu fogo extinto. Tranquilo, pessoal? E, pessoal, para que a gente tem que saber os métodos de extinção? Porque existem diferentes classes de incêndio. E para cada classe de incêndio, a gente vai utilizar um método, tá bom? A primeira classe de incêndio que a gente vai ver aqui são os incêndios classe alfa, tá? São aqueles incêndios em papel, madeira, tecido, tá? Normalmente material fibroso, tá? Ele vai deixar brasa, vai deixar resíduo, vai deixar cinza, tá? E como é que a gente apaga um incêndio classe alfa? Através do método de resfriamento, principalmente com água, tá bom? Já os incêndios classe brava, pessoal, os incêndios classe bravo são aqueles que se verificam em líquidos inflamáveis. Líquidos inflamáveis? Sim, óleo, querosene, gasolina, tinta, tá? E como é que a gente apaga o incêndio classe bravo? Através dos métodos de abafamento ou da quebra da reação em cadeia, tá bom? Ou a gente usa neblina de alta, ou a gente usa espuma, pó químico, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, os incêndios classe Charlie. Os incêndios classe Charlie são aqueles verificados em equipamentos elétricos quando energizados, tá? Então, enquanto os equipamentos estiverem energizados, eles são considerados o incêndio classe Charlie, tá bom? Como é que a gente extingue os incêndios classe Charlie? A gente vai extinguir também por abafamento ou pela quebra da reação em cadeia. Pó químico seco, CO2, halon, tá bom? O halon hoje está até em desuso, mas alguns navios ainda possuem, tá, o halon. Os incêndios classe delta, pessoal. Os incêndios classe delta são aqueles verificados em metais combustíveis, tá? Como, por exemplo, o magnésio nos motores, tá? O titânio em algumas partes de aeronaves, tá? O lítio e o cádmio nas baterias, tá? Esses são os incêndios classe delta. E o método de extinção é pela quebra
da reação em cadeia e abafamento, tá? Existe um pó químico especial para os incêndios de classe delta, que é o tal do MET-LX ou Metalex, tá? MET-LX ou Metalex, tá bom? E existe uma classe de incêndio que não é a classe Alfa, Bravo, Charlie e Delta, tá? É a classe K, tá? A classe quilo. A classe quilo é aquela que a gente verifica em óleo e gordura de cozinha. Existe a norma internacional, a ISO, tá? Que é a International Standards Organization, a ISO 3941, ela não considera essa classe, tá? Mas tem uma outra norma internacional, que é a NFPA 10, é National Fire Protection Association of America, tá? A NFPA 10, ela considera essa classe, tá bom? Existem algumas pequenas variações da NFPA 10 para ISO 3941. Então, eu estou passando aqui o classe quilo para os senhores conhecerem, tá? Saberem que existe, tá? Na Marinha do Brasil, tá? A gente costuma incluir esses tipos de incêndio também dentro da classe Bravo, tá? Mas aí, se os senhores depararem aí com classe quilo, já sabe que é, tá? E a extinção é através da quebra da reação em cadeia, tá? Existe uma solução aquosa de carbonato de potássio, que é o APC, tá? Que serve para extinguir esse tipo de incêndio. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que tenha ficado aí, tá aí, @Instrutor Rebelo. Me segue lá no Instagram. Eu ficarei muito feliz em poder responder as suas perguntas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.